A epístola de hoje de São Paulo Apóstolo aos Filipenses e nos diz: irmãos, as coisas que eu antes considerava lucro, tive-as depois como perda pelo amor de Cristo. Efetivamente, considero tudo como perda perante a superioridade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor de quem renunciei a tudo e tudo considero como pó da terra. E isto para ganhar a Cristo e me encontrar nele. Não já com a minha justiça, que vem da lei, mas com a que procede da fé em Jesus Cristo, com a que procede de Deus pela fé, a fim de o conhecer, de partilhar da sua graça, da graça da sua ressurreição e da sua dor, conformando-me com a sua morte, a ver se de algum modo posso chegar à ressurreição que há dos mortos. Não que a tenha alcançado já e me considere perfeito, mas prossigo o meu caminho a ver se de algum modo alcanço o destino para que me predestinou Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, estimadas almas. Nós celebramos o sétimo dia da oitava de São Pedro de Alcântara. Amanhã termina e se finda a festa do padroeiro do Brasil. Nesta epístola que corresponde à missa da sua festa, é muito belo São Paulo confessar que ele não tem alcançado, que ele não tinha ainda alcançado o que ele esperava. Porque ele não era presunçoso. Presunção é um pecado que consiste em achar que nós já estamos salvos, sem os merecimentos da salvação. Pecado grave. Esse pecado é do protestante. Eles falam que encontraram Jesus e está tudo resolvido. Aí seguem mazelas, língua solta, porque eles estão lá com seus vestidos, antes, né, agora nem isso mais, seus cabelos compridos. Aí quem não estava como eles já estava no inferno, ou seja, os católicos, e eles salvos. Isso chama presunção. O mesmo São Paulo vai dizer que quem está em pé cuide de não cair. E nós sabemos que neste mundo teve muitos que no último instante caíram. Por isso nós andamos no temor de Deus. Para isso, São Paulo vai dizer que ele considerou tudo que ele renunciou, incremento, tudo que ele renunciou. E o que ele renunciou para virar São Paulo? Ele renunciou o orgulho de ser fariseu de fariseu, doutor da lei, e olha só, eram coisas religiosas. Ele renunciou o nome que ele tinha, o seu poder como fariseu de fariseus, doutor da lei, para seguir um homem que foi crucificado, que ele perseguiu também. Ele fala que dos perseguidores ele perseguiu mais do que os outros a Cristo. Mas para isso, nosso Senhor, por isso vemos esta disposição de alma em São Paulo, nosso Senhor teve que derrubá-lo. Famoso 24, 25 de janeiro, que São Paulo estava lá no seu cavalo e ele tem a visão de nosso Senhor e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo, cego, e depois disso vai buscar Ananias, vai ser curado do seu estado, caem as escamas do olho de São Paulo, ele vai ficar 3 anos de retiro, depois vai se apresentar a São Pedro, antes vai ser batizado, se apresenta a São Pedro e é inserido como o apóstolo abortivo, como ele vai se autodenominar. Agora, queridas almas, é profunda a palavra esterco mesmo, tudo que ele renunciou por Cristo. Aqui está o segredo para odiar o pecado. Se nós olhássemos com os olhos da fé, tudo que Deus proíbe é coisa péssima. Deus não proibiu nada de bom.
Nós podemos comer, nós podemos dormir, nós podemos procriar, os que vivem em matrimônio. E em todas essas coisas existe o prazer como meio para podemos ter santas e honestas recreações, podemos passear, e todas essas coisas que têm algum prazer, seja qual for, honesto, Deus nos proibiu. Mas cada uma no seu lugar e cada uma com medida. Mas São Paulo vai chamar o quê? Considerou todos os excessos, todos os desvaneios, todas as mazelas como excremento. Por quê? Porque o que ele abraçou por ter renunciado é um prazer que não dura de uma refeição, que não dura de uma procriação, que não dura de um passeio, é um prazer que não tem ocaso. Mas o diabo, inimigo da nossa salvação, ele colocou mais prazer no pecado, e as almas enganadas por este mundo, sem Deus, não conseguem sair deste engano. Por isso, na vida católica, esses tropeços e caídas contínuos. Primeiro, a nossa fragilidade, que não podemos negar, que é grande, e depois essa dose imensa de mazelas prazerosas que o diabo colocou, e nós não consideramos o que devemos renunciar por Cristo como esterco. Porque se olharmos, o momento de ira é um disparate. Se olharmos um momento de prazer desonesto, é uma animalice. Se olharmos um momento de embriaguez, é uma estupidez. Mas por que não enxergamos estas mazelas? Porque não consideramos o prazer dos prazeres que está na castidade com Cristo, na temperança com Cristo, na paciência com Cristo. Então, queridas almas, o segredo de vencer o pecado à margem de nossas fragilidades é enxergar o pecado como ele é. Os senhores podem olhar para o entorno e qual alcoólatra é feliz? Não existe. Qual homem virado num bode de ira é feliz? Não existe. Qual impuro é feliz na face da terra? Não existe. Agora o casto, o paciente e o limpo, este é feliz, sim, senhores. Mesmo com todos os combates que ele tem que fazer para se manter em pé, mas a presença de Deus, pelas virtudes praticadas, causa uma paz que ninguém pode lhe roubar. Aí São Paulo vai dizer também que este prazer é do conhecimento de nosso Senhor. E é verdade. Quando nós vemos a limpeza moral, por quê? Porque Nosso Senhor a viveu no extremo e a exigiu. E para ter convicções da limpeza de virtude moral, nós precisamos olhar quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso devemos conhecê-lo. Como Nosso Senhor viveu? Nas mesas que esteve em Jerusalém, comeu e bebeu, mas nunca foi extremado, nunca foi desequilibrado. Como ele tratou as amizades com recato, cada um no seu lugar, e sempre com majestade, por ser rei e senhor, e nos ensinou também, porque servi-lo é reinar, a ter essa atitude nobre de alma. Quando vemos Nosso Senhor com a sua ira santa no templo, chicote na mão, nós não vimos que ele flagelou ninguém, mas estava pronto para, se for necessário. Mas a firmeza da sua alma que se impõe pela verdade que ele exige na casa de Deus, foi suficiente para que os vendilhões saíssem de lá. Então, como dizia o rei Davi, ter a alma sempre nas nossas mãos. É o controle que Nosso Senhor ensina. Mas para isso nós precisamos conhecer Nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta encontrar e achar que encontrou como um crente herético faz, mas conhecer e como? Meditar, ler o Santo Evangelho. Passamos pelos mistérios do Rosário, que desde o primeiro ao último vemos Nosso Senhor junto com sua mãe. Qual a conduta deles ali? Imitar e pedir: Senhor, aqui eu me afasto de vós por meus desatinos,
dai-me paciência, dai-me caridade, dai-me pureza, dai-me humildade, e assim, cada vez que encontrarmos Nosso Senhor pelos mistérios do rosário que rezamos, nós vamos pegando dele, que é o manancial de todas as virtudes, aquelas que nos fazem falta. Então, queridas almas, isso foi feito por São Pedro de Alcântara. Como bom filho de Adão, como somos todos, também tinha suas mazelas. Ele não nasceu santo. Mas ele teve como alvo da sua vida a cruz de Cristo. Como São Paulo, que nos disse aqui que ele ele estava buscando se conformar com a sua ressurreição, mas com a sua dor, a dor de Cristo, com a sua vida e também com a sua morte. E São Pedro de Alcântara viveu a contemplação da cruz. E por esta cruz, como que ele levou isso a cabo? A penitência. Entre seus cilícios, seus jejuns, suas abstinências, para quê? Para domar, para refrear os excessos das paixões. E aí nós vemos no final da sua vida, quem olhasse Pedro de Alcântara, até então, via Cristo caminhando pelas Espanhas e Portugal. Então, queridas almas, a honrar o nosso padroeiro, peçamos essa graça de frear nossas paixões, domá-las, extirpar, arrancar pela raiz os vícios, para que sejamos outros Cristos. Esta é a finalidade da prática da nossa fé católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.